Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com bastante saúde e dispostos a mais uma aulinha de matemática, certo? Vamos começar então? Vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre figuras espaciais e suas planificações, ok? Vamos para a aula então. Você sabe o que é um polígono? Um polígono é uma figura geométrica plana limitada por segmentos de reta consecutivos chamados lados. A palavra polígono vem do grego e quer dizer muitos, poli, né? E ângulos, gon, é uma linha fechada simples, ou seja, é uma figura geométrica com muitos lados e ângulos, ok? Veja o exemplo aqui, ó, alguns exemplos, né? Ó, então nós temos o triângulo, esse quadrilátero aqui, pentágono, hexágono, epitágono, né? São todos exemplos de polígonos, ok? Observe as figuras abaixo. Entre elas, somente uma é considerada um polígono. Será que vocês conseguem identificar aqui, ó, figura A, figura B, figura C e figura D? Qual deles é um polígono e tem três que não é um polígono? Qual que é? Vamos lá? Vocês sabem identificar? Veja bem, ó. A figura A tem segmentos de reta que se cruzam. Ó, tá vendo? Tá cruzando com essa linha aqui. Então, os polígonos não cruzam as linhas, ok? A figura B não é fechada, ó. Tá vendo? Tá faltando uma linha aqui. Então, todos os polígonos, eles são fechados. Esse aqui não é, tá? E a C possui uma parte circular. Como a gente fala que os polígonos são formados por retas, então quando tem uma curva, a gente não considera a figura como sendo um polígono, ok? Então, ó, apenas a figura D é considerada polígono, por estar totalmente de acordo com a definição da figura. Então, aqui é um triângulo, esse sim é um polígono, ok? Entre outras palavras, para que uma figura seja considerada um polígono, ela não pode conter qualquer lado que faça curva, dois dos seus lados não podem se cruzar e a figura não pode ter aberturas, ela tem que estar totalmente fechada, ok? Polígonos convexos e não convexos. Um polígono é chamado convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, o segmento AB está totalmente contido no interior do polígono, independentemente da posição dos pontos A e B. O que quer dizer isso, pessoal? Quando eu tenho uma figura, um polígono, eu posso pôr um ponto A e um ponto B nele, qualquer lugar que seja, fazer o segmento de reta dentro, traçar uma reta dentro desse, entre A e B, e ela não sair de dentro da figura, né? Então, ó, A e B tá tudo dentro, a reta fica dentro da figura. Então, quando está dentro da figura, eu chamo ela de convexo. Ao contrário de quando eu traço uma reta em dois pontos, ó, o ponto A e o ponto B estão dentro da figura. Mas quando eu passo a reta fica um pouquinho fora da figura, né? Ele é um polígono? É um polígono, sim. Mas a gente chama ele de não convexo ou côncavo, né? Tá bom? Se tiver dentro da figura, totalmente dentro, eu posso pôr nesse cantinho e nesse cantinho aqui, ó, e traçar uma reta que ele fica dentro ainda. Não dá para ele sair fora. Aqui, ó, tem vários pontos que eu posso colocar o ponto A e o ponto B e ele passa por fora da figura. Então, côncavo e não côncavo, tá? Nomenclatura dos polígonos. O que é isso? É o nome que os polígonos têm, tá? Como que eles são chamados? De acordo com o número de lados que ele tem, ok? Por exemplo, ó, quando tem 3 lados,
a gente chama ele de triângulo ou trilátero. Quando ele tem 4 lados, a gente chama ele de quadrilátero, né? Então, ó, o quadrado tem 4 lados. O retângulo tem 4 lados. Eles são chamados polígonos quadriláteros, entenderam? 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Lembra daquelas lutas que passam na televisão, chama UFC? Lá, aonde eles lutam, lá naquele local reservado lá dentro, eles chamam aquele lugar de octógono, né? Por que chamam octógono? Porque eles têm 8 lados, né? São 8 gradinhas assim, formando 8 lados que eles chamam de octógono, porque tem 8 lados. 9 lados, hexágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, decágono. 15 lados, pentadecágono. Então, o número de lados tá, dele. Então, responda, né? Agora são 2 exercícios para vocês fazerem. Primeiro, qual das figuras abaixo não é um polígono? E por quê? Ó, então tem 4 figuras aqui, uma delas não é polígono. Aí você tem que falar qual figura não é polígono e por que não é polígono. E no exercício 2, qual dos polígonos abaixo não é convexo? E por quê? Tem um deles aqui que não é convexo, né? Qual deles não é convexo? Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pausar o vídeo por 10 minutinhos para vocês responderem, marcarem certinho, falarem o porquê e depois a gente volta com a correção dos exercícios, tá? Então, pausem 10 minutinhos para fazer o exercício, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco vocês ligam de novo o play para poder ver a correção dos exercícios, ok? 10 minutinhos. Ok, pessoal? Então voltamos, vamos ver a correção dos exercícios. Qual das figuras abaixo não é um polígono? E por quê? Né? O círculo, ó. O círculo não é um polígono, pois ele tem curvas. Lembra que o polígono não pode ter curva, ele tem que ser fechado, né? São várias as técnicas lá, os empecilhos que falam que ele não pode ser polígono ou que ele é polígono, né? E o de baixo aqui, ó, notamos que na figura que tem segmento de reta AB, pode ter pontos no exterior da figura. Aqui, ó. Então, se eu colocar um ponto A e um ponto B aqui, né, vai passar, a reta passa por fora, né? Assim, ó. Tá vendo? Passa por fora, ó. Então, esse aqui é uma figura, um polígono não convexo. Tá? Frente. Qual a diferença entre essas duas figuras? Ó, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um cubo, né? Então, ó, quadrado e o cubo. Observe que a figura A é um polígono, né? É um polígono formado apenas por 2 dimensões. O que é isso, professor? 2 dimensões são os lados que eles têm, né? Ó, aqui eu tenho a largura, né? A largura, o comprimento aqui, ó, e a altura. Só tem esses dois. E aqui não, aqui eu tenho mais, ó. Tenho a largura, o comprimento e a altura, ó. Então aqui eu vejo ele como se fosse uma caixa mesmo. E aqui não. Aqui eu só vejo um lado dele, né? Ok? Então, ó, largura e comprimento, que é o quadrado, né? E a figura B é um poliedro, né? Uma figura a gente chama figura espacial, formada pelas 3 dimensões que eu falei para vocês. Comprimento, largura e altura. Ok? Veja bem. Poliedro é um sólido geométrico
cuja superfície é composta por um número finito de faces, em que cada uma das faces é um polígono. Os seus elementos mais importantes são as faces, as arestas e os vértices. Vamos ver como é que é? Ó, aqui eu tenho uma caixa, né? Que a gente chama de um sólido geométrico, né? A gente chama ele de poliedro. Ó, as faces dele são todas essas faces aqui, ó, esses lados, né? Ó, lado, 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 tem o outro lado aqui atrás, tem lá, tem o de baixo, né? Vértices, ó, é onde encontra esses três lados aqui, ó, né? Aqui, aqui, esse aqui, são todos vértices. E arestas? Arestas é aonde se encontram as duas faces aqui, ó. Essa aqui, isso aqui são arestas. Arestas, isso aqui é uma aresta, esse aqui é uma aresta, tá? E quando encontra três aqui em cima, a gente chama de vértice, que é o cantinho, tá? O cantinho é o vértice, ok? Observe o poliedro abaixo, ó. Note que ele é construído por polígonos, né? Então, ó, para mim construir esse sólido geométrico aqui, essa figura espacial aqui, o que eu preciso ter? Eu preciso ter 4 retângulos, né? 1, 2, o de baixo e o de trás, 4 retângulos e 2 quadrados para fazer a tampinha aqui, ó, uma aqui e outra desse lado aqui, né? Então, para mim construir um sólido geométrico ou um poliedro, a gente tem que ter os polígonos, né? 4 retângulos, 2 quadrados, e isso depende da figura que você vai construir, ok? Veja bem, ó. Vamos ver esse prisma aqui, ó. Isso aqui é um sólido geométrico, está vendo? Dá para ver, ó, altura, largura e comprimento. O prisma é formado por 3 retângulos e 2 triângulos. Olha aqui, ó. 3 retângulos e 2 triângulos, né? Se eu tivesse uma cartolina e cortasse dessa forma aqui, ó, né, que a gente chama de planificação, a hora de montar era só eu fazer o quê? Ó, aqui embaixo, né? Eu tenho a planificação aqui como se fosse uma cartolina, dobro ela assim, colo as emendas aqui, ele fica desse jeito, né? Então, ó, para mim construir um prisma desse jeito aí, eu tenho que ter 3 retângulos e 2 triângulos, certo? Veja mais aqui, ó. Vamos ver se você consegue. Ó, agora é a sua vez. Uma das faces dessa figura está em destaque, né? É uma face. Quantas faces possui essa figura aqui? 2 das arestas dessa figura estão em destaque de verde aqui, ó. Isso aqui é uma aresta, isso aqui é outra aresta. Quantas arestas possui essa figura toda aqui? E aqui embaixo, 3 dos vértices dessa figura estão em destaque. 3 dos vértices. Ó. 1 vértice, 2 vértices e 3 vértices. Que eu falei para você que é os cantinhos, né? Quantos vértices possui essa figura? Tem bastante. Ó. 1, 2, 3, 4, tem um monte aqui. Tá bom? Aí, eu quero que vocês façam o que agora? Pausa o vídeo por 10 minutinhos para responder as questões e depois a gente volta para fazer a correção. Ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Pausa o vídeo agora e eu espero daqui 10 minutinhos vocês ligam o vídeo de novo que a gente continua fazendo a correção dos exercícios. Ok? Vamos lá então, pessoal. Ok, pessoal? Vamos lá então fazer a correção dos exercícios? Então vamos lá. Uma das faces dessa figura está em destaque. Quantas faces possui essa figura? Quantas arestas possui essa figura? Quantos vértices possui essa figura? Fizeram? Então veja bem. Resposta: 6 faces. É como se fosse o cubo, um dado, né? Lembra o dado? É igualzinho, né? Não tem 6 números no dado?
cada número daquele é marcado numa das faces, né? Então, ó, são 6 faces. Quantas arestas possui aqui o nosso cubo? 12 arestas, né? Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, né? E quantos vértices tem essa figura? 8 vértices, né? Se você contar aqui, são 8 cantinhos que ele tem. Ok, pessoal? Para frente, então. As figuras espaciais podem ser classificadas em poliedros e não poliedros, né? São cubo, paralelepípedo, pirâmide, e o não poliedro é esfero, cilindro, cone. Dá para você fazer, fica bonitinho, né? Quando você faz, mas eles não são poliedros, né? Corpos redondos. Para se construir um sólido geométrico, precisamos de uma espécie de molde. Isso a gente chama de planificação. Igual eu falei para vocês lá, o exemplo que eu falei se a gente tivesse a cartolina, né? Então, para a gente construir um cubo, né? O que eu preciso? Se eu tivesse uma cartolina e recortasse dessa forma aqui, dá para me fazer? Dá. Dobro essas partes aqui e depois eu faço a tampinha com esse e a tampinha com esse, né? Então, ele vai formar um cubo, né? Esse outro jeito que dá para mim fazer também? Também dá, ó. Eu dobro, depois tampo de um lado e tampo do outro, né? Tem mais um jeito? Tem vários jeitos. Às vezes, para se construir um único poliedro, existem várias planificações, né? Vários jeitos de você fazer, ó. Dobrei todos aqui, depois abaixo esse, fica as tampinhas aqui, né? Então dá para a gente fazer de várias maneiras essa planificação, tá? Outros exemplos de planificação de sólidos geométricos, ó. Para mim fazer o cilindro, ó, um círculo aqui e um retângulo, né? Se eu juntar esses dois lados do retângulo, eu tampo embaixo, tampo em cima aqui, ó, ele vai formar o cilindro. A pirâmide, ó, são 4. A pirâmide de base quadrada, aqui, ó, a base dela é quadrada, está vendo? Se eu juntar as 4 pontinhas aqui em cima e por cola, ele vai ficar essa figura da pirâmide aqui. E o prisma é igual que nós vimos lá em cima, né? São 3 retângulos e 2 triângulos. Juntei as tampinhas aqui, ó, ele forma o prisma, certo? Agora, vocês vão fazer essas atividades aqui para a gente finalizar. Façam atividades, não vai ter a correção agora, eu quero que vocês me entreguem. Pode ser lá pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Para a gente ter nota. Atividades a serem entregues ao professor. Primeiro, observe abaixo a planificação de alguns sólidos geométricos, identifique o molde que é possível montar uma pirâmide e justifique a sua resposta. Tá? Então, ó, dessas 3 figuras aqui, qual que eu monto uma pirâmide? E por que eu monto uma pirâmide? Né? Qual que é a resposta? Justifique ela para mim. Segundo, como é chamado o polígono de 7 lados? E o de 10 lados? Tá? Então, essas duas e tem mais uma perguntinha aqui. Sabemos que os poliedros são sólidos geométricos formados por polígonos. Escreva com quais polígonos cada planificação dos poliedros abaixo foi construída, né? Então eu quero que você fale assim, ó, essa figura aqui que vai ser formada, o que eu usei aqui para fazer um poliedro, né? Então, ó, a letra A eu vou responder para vocês, ó. 1, 2, 3, são letra A, 4 retângulos e 2 quadrados, né? Aí vocês vão fazer com a letra B, a letra C e a letra D. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão fazer essas atividades, né? Estudem bem, veja o vídeo de novo se for preciso. E depois vocês fazem as atividades aqui e mandam para o professor. Ok? Então, obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal!